Olá, sobreviventes! Tudo bem com vocês? Esse é o Tataverso, sou Thalita Shimamura. Se você clicou nesse vídeo e está me assistindo agora, é porque você quer saber mais sobre a série Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. Gabinete de Curiosidades ou Quarto das Maravilhas foi algo usado lá no entre o século XVI e XVII, de uma ideia que precede os museus de história. Eram guardados lá objetos raros ou amostras naturais e não naturais. No final do mês de outubro, foi lançada na Netflix uma série chamada Gabinete de Curiosidades, produzido por Guilherme Del Toro. Aqui ele reuniu vários diretores e fez uma série antológica com vários contos inspirados em contos de pessoas famosas que tem ali a sua pitada de Lovecraft, sendo que 2 desses contos são histórias do próprio Del Toro e 2 desses contos são adaptações do autor Lovecraft. E caso você seja novo no canal e não saiba, aqui eu tenho mais um vídeo falando sobre outras inspirações feitas com os conceitos do Lovecraft, que eu deixarei aqui nos cards e na descrição desse vídeo. Os episódios iniciam com o próprio Del Toro apresentando a proposta da série e apresentando a proposta de cada episódio que iremos assistir ao longo da série. Durante essa apresentação, ele tira objetos e dá dicas e falam coisas que terão em cada episódio. As tramas são desenvolvidas de maneira crescente. Então, primeiro são apresentados os ambientes e os personagens e depois mostram um mistério. E é algo que vai aumentando a atenção até o desfecho da trama. Cada episódio tem uma maneira diferente de mostrar o terror dentro dele. Alguns de forma mais psicológica, outros de forma mais visual, outros de modo mais sugestivo, em que testa nossos personagens em situações de tensão. O que eu achei curioso é que cada episódio tem uma subtrama que ela tende a atingir mais uma pessoa ou outra, dependendo da sensibilidade desse telespectador. Os episódios em si, eles não possuem um terror difícil de suportar, não na minha opinião, né? Eles têm até um alívio cômico ali para quebrar situações de tensão, não possuem jump scare, e mesmo sendo assim, não sendo um terror pesado, coisa e tal, em algumas situações ele me causa assim uma agonia por aquela situação que eu estou vivenciando ali com os personagens. Mas para falar mais sobre isso é necessário entrar nos spoilers. Então, a partir desse momento, se você não assistiu a série, eu aconselho que assista a série para não estragar a sua experiência. Depois volta aqui porque eu vou ranquear os episódios da série. Em 8º lugar, para mim, é o 6º episódio, Sonhos na Casa da Bruxa, uma adaptação do conto do autor Lovecraft, dirigido por Catherine Hardwicke. Walt acompanha os últimos momentos de sua irmã gêmea Epperly, que depois de morrer tem a sua alma brutalmente levada para um local chamado Floresta das Almas Perdidas. Após esses acontecimentos traumáticos, o protagonista dedica sua vida a procurar mais sobre conhecimentos mediúnicos para ajudar a alma da sua irmã. E isso acaba levando o protagonista a uma antiga casa que pertencia a uma bruxa. O meu problema com essa história aqui é as intenções do protagonista, de pegar a alma da irmã, trazer para esse plano que não tem lugar para essa alma, que acaba não tendo um corpo para ela voltar. E mesmo que ele quisesse dar o próprio corpo dele para ela, ela não ia querer. Mesmo porque no final a gente vê aí que ela acaba se conformando com a situação e acaba indo para o lugar que ela deveria ir. A verdade é que quem se dá bem mesmo nessa história é o familiar da bruxa, que consegue se apossar do corpo do protagonista e, segundo ele, fazer melhor uso dele do que o próprio protagonista, que passou a vida inteira fazendo nada com o corpo dele. O que eu acho um final positivo, porque o rato parece ter mais vontade de viver do que o próprio protagonista.
sabe, pra mim o terror ele é muito expositivo, então ele não me dá tanto medo, né? A bruxa aparece a todo instante, então não tem surpresa nisso. E como ele tem essa coisa cômica aí do rato, eu acho que ele é o mais leve de todos ali, dos episódios que eu assisti. Em sétimo lugar, eu coloquei que o sétimo episódio, que é a Inspeção, dirigido por Panos Cosmatos, roteirizado por ele próprio e por Aaron Sturtham. Em estacionamento coberto, 4 pessoas se encontram e são levadas por um motorista para a casa de um colecionador excêntrico. Aqui esse colecionador passa a maior parte do episódio ostentando os pertences que ele tem e convencendo os personagens a utilizar drogas para aumentar a sensibilidade para o item valioso que ele quer mostrar. Então, eu acho o desenvolvimento do episódio muito lento e ele acaba ficando um pouco tedioso para mim em certas partes. Mas eu gostei de conhecer essa história aí, achei interessante essa inspiração que eles têm de Lovecraft, de trazer esse conceito de algo desconhecido que o científico não sabia explicar e nem o sensitivo, algo bem diferente. E essa criatura, quando sai ali, aquela gosma cheia de tentáculo, depois toma uma forma mais humanoide, bizarra ali. A forma com que esse episódio apresentou essa criatura me lembrou bastante também um trabalho que foi feito ali na Cor que Caiu do Espaço, de uma cena em que a mãe e o filho foram fundidos e virou uma criatura amorfa, muito estranha. É uma ideia bem legal. Em sexto lugar, eu coloquei o primeiro episódio, Lote 36, dirigido por Guilherme Navarro, com o roteiro do próprio Del Toro. Nelson, um ex-veterano e endividado, arremata um depósito que pertencia a um falecido e misterioso senhor. O protagonista aqui é um homem amargo, egoísta, cheio de preconceitos e antipático. É uma pessoa que se fecha diante de qualquer conhecimento que não tenha algo que realmente lhe interesse. O que eu acho engraçado é que o amigo questiona ele sobre essa atitude que ele tem de não querer, não ser curioso, não ter interesse em saber quem era o dono, o que ele fazia. E ele responde que não ter curiosidade é algo que o manteve vivo até hoje. Eu acho interessante que durante toda a trama ele tem a oportunidade, ele é confrontado com essas atitudes que ele toma. Ele podendo mudar ali o seu proceder diante daquela situação, mas ele é irredutível, ele nunca muda essa forma, esse jeito de ser dele por uma atitude mais humana, ou mesmo sendo mais curioso, querendo conhecer mais sobre aquilo que ele está buscando ali, e é isso que acaba resultando no final dele. Eu gostei do episódio, eu achei ele bem interessante, bem gostosinho de seguir, mas eu acho ele muito simples, por isso que ele está tão atrás aqui na minha lista. O que eu acho curioso com esse episódio e o episódio que eu falei anteriormente, que lá na inspeção a curiosidade acabou levando eles por vala. E aqui a falta de curiosidade é que acabou deixando o protagonista na vala. Em quinto lugar, eu coloquei aqui o episódio 2, o Ratos de Cemitério, que foi uma adaptação da obra de mesmo nome de Henry Kirchner, dirigido por Vincenzo Natali. Mussum é um engenhoso e experiente ladrão de túmulos que parte em uma jornada alucinante em busca de riquezas abundantes. Ao contrário do protagonista da história anterior, aqui nós nos deparamos com um homem bem articulado, conhecedor de vários assuntos, parece ser um homem bem religioso, que tem claustrofobia e, além de estar endividado, ele é bem ganancioso também. Achei o episódio bem sufocante, principalmente depois que ele entra ali no túnel, atrás do corpo do homem lá. A trama faz um suspense ali, porque quando ele entra naquele túnel, a gente já imagina que ele vai morrer, né?
E a trama ela cria o tempo todo um suspense ali de qual será o fim desse protagonista. É lógico que a gente não pode negar que o protagonista ele tem umas ideias bem idiotas que acaba enterrando, vamos dizer assim, mais ainda ele naquele problema, literalmente. E no fim, o maior medo dele, que era morrer enterrado, acaba se concretizando. E aqui a gente tem uma cena que realmente me deu muita agonia, que é quando os meninos abrem ali a sepultura e encontram o corpo dele. Você vê os ratos mexendo dentro dele, aquilo me dá uma agonia. E depois vê um ratinho todo rebolandinho saindo da boca do protagonista, o que realmente é difícil de assistir. Enfim, eu gostei bastante da adaptação porque ela traz essa ideia aí de algo que realmente aconteceu, né, que eram os ladrões de túmulos. E eu achei bem interessante a forma que foi mostrado isso aqui. Em quarto lugar, eu coloquei aqui o episódio 4, Por Fora, que foi uma adaptação de uma obra de mesmo nome de Emily Carroll, dirigido por Ana Lily Amirpour. Stacy, infeliz com sua aparência física e por ser uma pessoa excluída pelas suas colegas de trabalho, vê a solução dos seus problemas em um creme com propriedades milagrosas. Eu acho interessante as ideias que são trabalhadas aqui, que reflete muito em coisas do nosso cotidiano, de como a gente se vê, como as pessoas nos vê e como nós gostaríamos de ser vistos por outras pessoas, que mostra aqui a luta entre a autenticidade e a necessidade de se encaixar em um determinado grupo. Eu acho interessante aqui de como são mostrados os sentimentos da protagonista através da taxidermia, que ela fala que preenche os animais com isopor, praticamente estão vazios, oco por dentro, preservando somente a beleza externa, que é o que interessa para ela. Não acho que é que realmente interessa para ela, eu acho que é o que ela acha importante. E esse sentimento aí de se sentir bela se fortalece com a propaganda ali, passada repetidas vezes, induzindo ali a usar o produto, e ela insiste naquela ideia, mesmo apresentando uma alergia violenta com o uso desse produto, imaginando que dali vai sair uma transformação milagrosa para ela. O marido dela aqui, o Kate, ele funciona como a voz da razão, que ele sempre ressalta as qualidades que ela tem para fazer com que ela mude de ideia ou que ela pare de usar aquele creme que está fazendo mal a ela. Outro ponto que eu acho interessante aqui da história é esse falso amor próprio e empoderamento da personagem, que ao contrário de vencer os problemas e ser admirada por quem ela resolve mudar e se encaixar dentro daquele padrão ali de comportamento. O que mostra que a inveja é muito maior do que a autenticidade que ela tem. Eu acho a adaptação rica porque você pode interpretar as ideias aqui trabalhadas de duas formas. Você tanto pode imaginar que aquele creme é uma força sobrenatural que tomou conta dela e fez ela fazer tudo o que ela fez, ou você pode entender que realmente com a fixação dessa ideia ela começou a enlouquecer e no auge da loucura ali matou o marido e fez tudo o que fez. Isso sem contar todas as metáforas que foram trabalhadas, a taxidermia, as propagandas ali e a pressão social para se enquadrar ali dentro daquele meio.
A única coisa que eu acho ruim da obra é o desfecho, porque eu acho que ele é muito longo e repetitivo. Naquele enquadramento ali da protagonista rindo, parando de rir, e aquela visão de baixo para cima, né, que a gente já entendeu e fica repetindo ali. Mas eu acho que ele compensa com tudo aquilo que ele apresentou dentro da história ali. Em terceiro lugar, eu coloquei aqui o episódio 5, que é o Modelo de Pickman. É uma adaptação de um conto de Lovecraft, dirigido por Keith Thomas. Turber é um estudante de artes que tem um romance secreto com uma moça da alta sociedade. É um jovem talentoso, bem-humorado e popular, que tem a sua rotina mudada com a chegada de um novo estudante que tem um jeito fora dos padrões de enxergar as coisas. Gostei muito do episódio, de como os personagens são trabalhados aqui. O Pickman, na verdade, ele é uma pessoa que tem uma família, um histórico familiar perturbado. Ele vê no Turber, na realidade, alguém que o compreende, que consegue enxergar as coisas que ele consegue enxergar. Turber aqui, ele tem dois momentos. No primeiro momento ali, quando o Pickman aparece na vida dele e ele começa a ver as obras de arte do Pickman e começa a enxergar aí o sobrenatural, depois que o Pickman vai embora, ele acha que foi uma fase ruim, que ele estava bebendo demais, e ele acaba acreditando que era por causa do uso excessivo de álcool. No segundo encontro com ele, ele já vê que aquilo é verdade, porque o filho acaba vendo também a obra e começa a ter pesadelos. E eu acho interessante que como o terror ele é trabalhado, né? Eu gosto muito de quando ele é subjetivo, ele só dá a entender que tem algo ali nas sombras, né? Mas você não sabe o que é, e aquele mistério é algo que chega a dar arrepio. Eu gosto também da ideia que é trabalhada com os quadros, que parece que a pintura é viva. Eu achei muito legal. É uma coisa que gostei bastante e me lembrou uma adaptação feita de uma obra chamada O Retrato de Dorian Gray. E ela trabalha também com isso. E nós temos também aqui o Ben Barnes como protagonista das duas histórias. É logicamente aqui que quando o terror deixa de ser uma sugestão e passa a ser expositivo, a gente perde o medo daquilo que está sendo mostrado, porque as criaturas parecem meio bobas. Mas, como mencionei anteriormente, tudo que a gente vê antes compensa bastante, inclusive o desfecho da história, que apesar de ser perturbador, ele combina com o que foi trabalhado antes, e eu gostei bastante da história. Em segundo lugar, eu coloquei aqui o 8º episódio, que é O Murmúrio, roteirizado pelo próprio Del Toro, dirigido por Jennifer Kent. Nancy e Edgar é um casal de ornitólogos que estão se dedicando inteiramente ao estudo de um pássaro chamado peurito, após a trágica morte da filha recém-nascida do casal, chamada Ava. Eu gosto e sinto muita empatia com a protagonista da história, que sufoca todos os sentimentos dentro de si, com um ar sereno e tranquilo. Isso é algo mostrado com sutileza ali no começo da trama, quando depois, após uma apresentação, as pessoas que estavam ali assistindo parabeniza somente o esposo da protagonista e acaba deixando ela de lado. No fim, o esposo ali, ele reconhece, mas a gente vê que ela não se sentiu bem com aquilo, mas que ignorou aquele fato. Aos poucos ali, com o desenrolar da trama, o sobrenatural começa a se manifestar e começa a despertar o interesse da protagonista sobre os antigos moradores daquela casa, que eles estão hospedados. E isso aos poucos vai aflorando todos esses sentimentos que ela anda reprimindo durante muito tempo. É óbvio que a personagem aqui, ela se apega à história dos antigos moradores como uma válvula de escape para não encarar os próprios problemas, o que gera aí duas interpretações. Você pode tanto pensar que realmente o sobrenatural estava se manifestando porque eles queriam
partir desse plano, ou você pode realmente imaginar que ela começou a olhar ali as fotos e se interessar sobre a história daquela casa, começou a ler as cartas e começou a imaginar o que teria acontecido ali, mas com a história que o caseiro ali contou, né, sobre os antigos moradores, e ela imaginou aquilo. Eu gosto demais quando o drama se mescla com o terror para produzir uma trama cheia de sentimentos e emoção. O sobrenatural aqui, ele parece de maneira sutil e envolvente. As silhuetas e os vultos são apavorantes. E o que eu disse sobre o episódio do Pickman se aplica aqui. Que quando o sobrenatural ele se torna expositivo, o medo da gente acaba perdendo a graça, o que perde um pouco o charme da história para mim. Mas não estraga tudo aquilo que a gente já viu antes. Gostei muito da adaptação porque me lembrou bastante a Água Negra, que também é uma obra em que a personagem principal ela se apega a outras coisas para não pensar nos próprios problemas. E é lógico que me lembra também aqui a Residência Hill e a Mansão Bly, que são as obras de Mike Flanagan, e na forma da construção ali da história. E aqui para o primeiro lugar, você já deve ter imaginado que eu vou falar do terceiro episódio, que chama Autópsia, que é uma adaptação de uma obra de mesmo nome, de Michael Shea, dirigido por David Pryor. Cal, um médico legista, chega a uma cidade do interior, onde ele tem que investigar a morte de alguns mineradores que trabalhavam ali perto. Eu acho que o episódio ele tem um desenvolvimento lento, mas ao mesmo tempo intrigante. Você se prende ali no que está sendo narrado ali pelo Nate, que é o delegado da cidade, que ele conta ali do que estava acontecendo. O que eu gosto muito do episódio é que ele faz um resgate aí, uma ideia que foi muito explorada pela indústria cinematográfica, que é aí a ideia da invasão alienígena. Eu acho que a obra aqui me lembra o filme Invasores de Corpos, que trabalha aí com os alienígenas camuflados entre a gente e que aos poucos estão dominando o planeta. Ela consegue criar bastante suspense ali com as autópsias e cada descoberta ali que o Cal vai fazendo durante a trama. Eu já imaginava ali que o mistério seria solucionado com a autópsia no corpo do Ed, mas eu acho surpreendente ali quando o corpo do Ed se levanta que nem um zumbi, revelando arrogantemente ali os planos da ameaça alienígena que está dentro dele. E depois como mostra essa verdadeira forma, uma criatura frágil, repugnante, mas que se mostra uma ameaça real. Eu acho muito inteligente como o Cal impede que os planos da criatura se concretize, o que dá à trama aqui esse desfecho momentaneamente positivo, pois não sabemos se ainda existem outros desses parasitas por aí. Enfim, esse foi o episódio que mais me impressionou e mais me surpreendeu, por isso eu coloquei ele no número 1. E você? Já assistiu o Gabinete de Curiosidades? O que você achou? Qual o seu ranking? Coloque aí nos comentários para que eu possa saber também qual a sua opinião sobre a série. E se você me assistiu até aqui, vou pedir para que deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com um amigo para me ajudar e ative o sininho para receber notificações. Lutem pela sobrevivência e até um próximo vídeo.